Olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo fascinante e intrigante sobre a história do cristianismo. Vamos lá! No final do primeiro século da era cristã, uma época marcada por perseguições e divisões internas, um homem chamado Clemente de Roma se apresentou como um guardião da fé apostólica. Discípulo direto de Pedro e Paulo, Clemente desempenhou um papel crucial na preservação da doutrina cristã, especialmente em tempos de crise. Através de suas palavras, Clemente restaurou a paz, reafirmou a autoridade bíblica e manteve a unidade do corpo de Cristo. Sua vida é um testemunho de humildade e serviço em prol do Evangelho. Clemente de Roma nasceu em meio ao Império Romano, possivelmente entre os anos 35 e 40 DC, em um período de intensa mudança cultural e religiosa. Roma, a capital do Império, era uma cidade de riqueza e poder, mas também de profunda hostilidade contra a nova fé cristã. As primeiras gerações de cristãos enfrentaram perseguições severas, e o papel de líderes como Clemente foi crucial para manter a fé em meio a esse cenário. Embora pouco saibamos sobre sua infância, seu futuro estava destinado a grandes responsabilidades na liderança espiritual da Igreja em Roma. Clemente foi um dos poucos homens privilegiados a serem instruídos diretamente pelos apóstolos Pedro e Paulo, heróis da fé que moldaram os primeiros anos do cristianismo. Nos registros históricos, Clemente é considerado alguém que aprendeu com esses dois grandes pilares da Igreja, sendo formado na doutrina apostólica que posteriormente transmitiria à sua geração. Durante suas conversas, Clemente aprendeu não apenas sobre a fé cristã, mas também sobre o valor do sacrifício e a liderança humilde. Ele estava presente em um tempo de grande risco, quando tanto Pedro quanto Paulo foram martirizados por sua fé, e Clemente herdava o manto de liderança que esses apóstolos deixaram. Clemente deixou sua marca mais firme, através de sua carta escrita à Igreja de Corinto por volta de 96 DC. A Igreja de Corinto estava dilacerada por divisões internas, onde líderes locais tinham sido injustamente depostos, gerando caos e contendas entre os cristãos. Clemente, agora um líder respeitado da Igreja de Roma, viu a necessidade urgente de intervir. Em sua carta, conhecida como o Primeiro Clemente, ele apelou à unidade, ao respeito pela liderança ordenada por Deus e à obediência à palavra. Usando exemplos do Antigo Testamento e dos apóstolos, Clemente destacou que a ordem e a harmonia eram essenciais para a vida cristã. Sua carta foi amplamente lida, tanto para os irmãos de Corinto como circulou por outras cidades e tornou-se um exemplo clássico de como resolver conflitos e restaurar a paz. Para Clemente, a paz e a unidade dentro da Igreja não eram apenas questões de harmonia social, mas reflexos da obediência à ordem exigida por Deus. Ele acreditava firmemente que os bispos e presbíteros, nomeados segundo a vontade de Deus, deveriam ser respeitados e obedecidos. A sua carta aos Coríntios é uma reafirmação clara da autoridade bíblica. No entanto, a visão de Clemente sobre uma liderança eclesiástica não era de poder ou domínio, mas de serviço humilde. Ele via a Igreja como um corpo em que cada parte deveria trabalhar em unidade, refletindo o caráter de Cristo, o exemplo supremo de serviço e obediência. Clemente de Roma tinha uma visão profunda sobre a graça de Deus e a humildade. Ele acreditou que a aprovação cristã não era um mero cumprimento de regras, mas o resultado da graça divina transformadora que operava no coração dos crentes. Para ele, Cristo era o modelo supremo de humildade e serviço. Em sua carta, Clemente exaltava o sacrifício de Jesus, que em humildade, obedeceu até a morte na cruz. Esse chamado à humildade não era uma exigência legalista, mas uma resposta à graça de Deus, uma característica que ecoa fortemente na tradição reformada, onde a graça é central para a vida cristã. A vida de Clemente terminou da mesma forma que a de muitos cristãos fiéis de sua época, em martírio. Exilado na Crimeia sob o imperador Trajano, Clemente foi forçado a trabalhar em condições desumanas em pedreiras. Mas sua fé nunca vacilou. De acordo com relatos antigos, Clemente foi condenado à morte por sua influência crescente entre os cristãos no exílio. Ele foi amarrado a uma âncora e lançado ao mar, um símbolo trágico, mas poderoso, de sua devoção inabalável a Cristo. Seu martírio, assim como o sacrifício de muitos outros fiéis a Jesus Cristo, traz um grande testemunho para a Igreja. Preferiram morrer a negar sua fé. E hoje os fiéis da atualidade estão dispostos a morrer em nome de Cristo Jesus. Ou será que negariam sua fé? O legado de Clemente se estende por gerações. Sua carta aos Coríntios foi preservada e lida por séculos,
sendo considerada quase tão autoritária quanto aos próprios textos apostólicos. Ao longo da Idade Média, suas palavras foram copiadas e estudadas por monges que preservaram a rica herança da fé cristã. Hoje, seus escritos são uma das fontes mais antigas e confiáveis da tradição cristã primitiva, refletindo um compromisso inabalável com a palavra de Deus e a unidade da Igreja. Clemente nos deixou um modelo de liderança fiel e de obediência à Escritura, um exemplo seguido pelos reformadores séculos depois. A tradição reformada vê em Clemente de Roma um modelo de fé e obediência à palavra de Deus. Sua ênfase na autoridade das Escrituras, na unidade da Igreja e na graça de Deus como fundamento de nossa vida cristã ressoam fortemente com os princípios da Reforma Protestante. Clemente, como os reformadores, compreende que a Igreja verdadeira é aquela que permanece fiel à palavra de Deus, não aos caprichos humanos. Seu exemplo nos desafia a viver com humildade e serviço, sempre submetido à autoridade das Escrituras. A vida de Clemente de Roma nos ensina que a verdadeira grandeza está no serviço, na obediência à palavra e na humildade diante de Deus. Que possamos seguir o seu exemplo, sempre nos mantendo firmes no Evangelho. Inscreva-se em nosso canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam essa grande história de fé.